Olá, como vai? Tudo bem com você? Quem está falando é o presbítero João Placonar. O ensinamento de hoje é bastante profundo e eu lhe peço muita atenção, pois com certeza ele mudará a sua vida. O tema de hoje é escravizados pelas revelações. Revelações estas do homem ou de Deus? Sim, do homem ou de Deus? Vejamos. A Bíblia Sagrada declara que os profetas são homens chamados por Deus para serem canais de revelação. São homens de Deus que começam a proclamar suas profecias dizendo: assim diz o Senhor, atribuindo desta forma a Deus aquilo que dizem. Os profetas são homens que possuem o privilégio de anunciar revelações que brotaram direto do coração do Pai. Homens que se manifestam por inspiração divina e em nome de Deus. Uma questão muito argumentada nas igrejas é acerca do profeta ou da profecia, ser ou não ser de Deus. Eis a questão: ser ou não ser de Deus essas profecias. Não há dúvidas que Deus quer que todos profetizem. Um estudo sistemático da Bíblia deixa claro que o Senhor deseja que o seu povo profetize. Cada pessoa pode profetizar. Esse é o desejo de Deus. Vamos ver algumas passagens. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 1. Pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez. 1 Coríntios 14, versículo 31. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. 1 Coríntios 14, 39. Agora, profetizar não significa ser profeta. Como lemos acima, todos podem profetizar. Em Efésios, Paulo diz que quando Jesus ascendeu aos céus, ele deu dons aos homens. Isto foi de graça. Não precisamos de sacrifícios para conseguir isto. Existe sim uma disciplina a ser seguida, a qual se chama fé. Em Romanos 12, versículo 6, diz: a palavra declara que aquele que profetiza faça de acordo
com a fé que têm. Então, todos podem profetizar de acordo com a fé. Isto é, se eu creio que Jesus, subindo aos céus, deu dons aos homens, então, consequentemente, Deus me deu o dom de profetizar. Isto é meu. Mas isto me qualifica como profeta? Não. Não. Profeta é um chamado soberano de Deus para a vida de uma pessoa. O profeta declara a vontade de Deus, traz luz ao povo de Deus sobre seu caráter. Sua influência pode abranger desde a igreja até mesmo nações. Ele é dado para aperfeiçoamento da igreja, para que chegue à perfeição. Ele tem função de aprimorar a igreja no dom profético. Podemos resumir em uma palavra tudo isso. A diferença é a influência. Paulo fala: nem todos são profetas. Profeta é um chamado soberano de Deus para uma pessoa. A mensagem profética tem foco sobre santidade, sobre justiça e sobre o amor. Muitos erros acontecem em determinadas igrejas quando qualificam aquele que profetiza como profeta. Chega a ser desastroso, pois é fato que todo ser humano tem sede pelas coisas sobrenaturais. Quando as pessoas focalizam aquele que muito profetiza, dando poder a essa pessoa, isso causa divisões e rachas muito sérias. O dom de discernimento dos espíritos, que faz parte dos dons de ciência, revelação ou de conhecimento, é a capacidade especial que o Espírito Santo dá a alguns crentes para que julguem as manifestações espirituais que ocorrem dentro das igrejas, de modo a atestar se são provenientes de Deus ou não, bem como identifica os falsos mestres e seus falsos ensinamentos que se infiltram cada vez mais encobertamente no meio do povo de Deus. Portanto, irmãos, cuidado, veja onde você está pisando. Mas o que significa profetizar? Em hebraico, o verbo naba significa profetizar. Traz a ideia de alguém despejando palavras com fervor ou inspiração. O substantivo nabi significa porta-voz, profeta, pessoa autorizada a falar em nome de outra. Outra palavra usada na Bíblia para quem tem o dom profético é vidente, traduzida de duas diferentes palavras hebraicas, cada uma com o significado de ver. Ao que parece, os profetas receberam a habilidade de profetizar com respeito a coisas que as pessoas comuns não poderiam ver. Deste modo, os profetas não só veem o que os outros não podem ver, mas são também chamados por Deus para anunciar essas coisas, frequentemente com fervor e poder. Quem prega a palavra de Deus dentro das Sagradas Escrituras está, de alguma maneira, profetizando, pois quem profetiza está anunciando uma mensagem de Deus.
Que advertência sobre os profetas Jesus fez? O que está implícito nessas palavras? Em Mateus 24, versículo 24, nós temos: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A advertência de Jesus sobre os falsos profetas deixa claro que também haverá profetas verdadeiros. Afinal, se fôssemos rejeitar todos os profetas, isto é, rejeitar o dom, não haveria necessidade da advertência sobre os falsos profetas. A profecia é dada para fortalecer nossa fé em Deus e em Sua palavra, depois que os eventos aconteçam. Quanto mais vemos o cumprimento da profecia, mais cremos que a Bíblia realmente vem do Senhor. O profeta bíblico é aquele que recebe uma mensagem do Altíssimo e a transmite para o destinatário. As profetadas, palavra moderna, criada para sinalizar uma profecia duvidosa, ou um profeta duvidoso, são imitações da verdadeira mensagem de Deus, com a principal diferença: não tem a revelação de Deus, podendo ser de origem humana, ou, o que é pior, poderá ter origem satânica. No ambiente evangélico, bem como em outros, circulam novas palavras com significados para uma situação que às vezes não dura muito tempo, cai no esquecimento. Hoje, circula em nosso meio evangélico a palavra profetada, que quer dizer profecia da carne, profecia do homem, palavra mal proferida para alguém. As igrejas pentecostais adotam costumes que abrangem seus cultos e orações, com práticas de busca pela revelação. Toda a liturgia do culto é quase substituído por alguém que teve uma revelação, do tipo: irmãos, Deus me mostrou que tem alguém que Ele está dando livramento. Quem é essa pessoa? Aí vários irmãos levantam as mãos. O irmão sai sorteando: não, você não. Também, você também não é. É você aí, irmãozinho de preto. Todos aplaudem, vibrando. E o profeta berra: recebe! Recebe! São muitos os motivos e pretextos para profetadas. Colocarei a seguir alguns possíveis exemplos. Eis aí os tipos de mensagens. Chamada probabilística, ou seja, aquilo que pode acontecer. Diz o profeta: meu servo, vou te dar vitória nesta semana. Anota isso na tua agenda e tu verás o cumprimento. Pois é, a vitória anunciada não aconteceu. O mensageiro pode ter tido compaixão do seu irmão e, não querendo vê-lo a sofrer, lhe desejou sucesso. Aparência.
Eis a profecia: servo meu, tenho contemplado seus gemidos pelas madrugadas nas tuas orações. Vou te dar a vitória. O irmão nunca orava de madrugada. O profeta o julgou pela aparência. Naquele culto, o irmãozinho estava contrito e lacrimoso. Cenário: servo meu, tenho uma grande obra contigo neste ministério, ao lado do seu ungido. O ouvinte de outra igreja era um visitante amigo do pastor e estava dirigindo a festa na igreja a seu pedido. O entregador da mensagem, o profeta, pensou que ele era o co-pastor, ou o vice-presidente, ou mesmo um ministro local. Compaixão: minha serva, amada do meu pai, eis que vou curar aquela tua mãe, de tal forma que tu dirás: como pode? Pois é, irmãos, a mãe estava morta meia hora antes dessa mensagem. A profetizadora e sua ouvinte não sabiam desse falecimento. Vaidade: ungido meu, eis que falo assim contigo. Vou te dar o que vieste buscar nesta noite. E tu dirás: na verdade o Senhor falou. Falo assim para que tu saibas que sou eu quem rege na terra. O pastor estava naquele culto de oração tão somente em ação de graças pela compra de uma propriedade. O profetador era o único vaso que ainda não tinha entregue nenhuma mensagem naquele culto. E falou isto no final em tom bem alto, para que todos ouvissem. Infelizmente. Desconfiança: servo que tenho colocado à frente do meu rebanho, eis que são muitos que querem te tirar da posição. Vigia, servo. Este, falou um nome em línguas, que está ao teu lado, é o que tem causado tantos males. Sê tu valente e faça tão somente o que eu te mando. O pastor tinha grande consideração ao obreiro mencionado por código, e em 20 anos de trabalho juntos sempre lhe foi fiel. O profeteiro julgava que de tão esforçado o adjunto do pastor era uma ameaça. Alto risco. Profecias de alto risco. Serva, vou eu te dar este varão que está sendo gerado no teu ventre. Perceba, irmãos, varão que está sendo gerado no teu ventre. Na semana seguinte, a irmã fez o ultrassom. E o resultado? É uma menina e não varão. O mensageiro sabia que a irmã, que já tinha 2 filhos, muito desejava um menino.
profetada perigosa, vulgar. Jovem que está à frente desta mocidade, vou te dar vitória. Estou eu atendendo às tuas orações. Vou preparar uma varoa para ti. Tenho uma obra contigo no ministério. Tu farás muitas viagens. Tu ajudarás ao meu ungido. Grande é a obra que tenho contigo. Pois é, o jovem era diácono, bastante dinâmico e esforçado na casa de Deus. O mensageiro da mensagem, óbvio, o profeta, conhecia bem de perto os trabalhos desse jovem. Bajulação. Ungido que estás na direção deste campo, vou fazer grande obra contigo na terra. Muitos grandalhões virão a ti e se consertarão contigo. Tenho eu feito grandes coisas e vou fazer muito mais ainda, para que todos saibam que há um Deus em Israel. Muitos virão de uma parte e de outra, para ver o que vou fazer através das tuas mãos. Pois é, irmãos, o pastor era muito amado no seio da igreja, mas morreu uma semana depois da profetização. O mensageiro era o presbítero mais antigo da igreja e esperava a sua indicação ao ministério. Que coisa, hein, irmãos? Teológica. Profecia de cunho teológico. Meu servo, eu sou Jeová Jirê, o Deus de Abrão. Como fui com Davi, serei contigo. Não temas tu, quando passares pelas águas, estarei contigo. Derrubarei as muralhas de Jericó. Dou-te as bênçãos de Gerizim. Lê tu a minha palavra, vigia, ora e cante o hino da vitória. E a minha graça e a minha paz seja contigo. Pois é, irmãos, ninguém sabia para quem era essa mensagem. O mensageiro era professor da escola bíblica dominical. Terror, profecias de fundo, terror. Homem, quem te mandou entrar nesse negócio? Não estou contigo neste propósito. Vigia, cuidado, atenta bem para isto que estou te falando, nesta hora, e depois tu me louvarás. O irmão era feirante e não comprava material semanalmente. O mensageiro pensou que ele era um rico empresário. Mensagem profética duvidosa. Duvidosa. Olha, servo, eis que tu me pedes há anos uma resposta sobre este negócio. Eis que te digo, nem sim e nem não. E olha bem o que estou falando. E olha bem o que tu vais fazer. Os ouvintes ficaram assustados e perplexos. O mensageiro não ofereceu nenhuma saída para a crise. Percebeu, irmão? O profeta falou e não disse nada. Profecia não entendível. Eis que te digo assim, que Alabrachur Euricanda Alabrachai, Icandarabachui, Chorocandarabalai. Entendeu aí, varão? Não? Fica ligado, fica ligado. Como funcionam?
As profetadas funcionam como uma montagem de cenário com o objetivo de simular a manifestação da glória de Deus através de uma suposta mensagem aos seus servos. São falsas profecias ou profecias não reveladas por Deus. Os mensageiros que profetizam por si as profecias da carne podem ser os mesmos que já receberam o dom, mas não conseguem compreender que a revelação só é dada sob o princípio da soberania divina. Ele a usa a quem, como e quando quer. Algumas palavras ditas eram profetadas por profetadores. Podem ser proferidas por profeta, ou profetiza, ou em profecias. A diferença está na origem. A primeira é da carne e a segunda, revelação de Deus. Mas existem palavras ou frases absurdas e sem bases bíblicas que só são proferidas pelos profetadores em suas profetadas. O nosso adversário quer induzir o máximo de pessoas a não mais acreditarem na mensagem genuína que vem do coração de Deus, pela boca de seus servos que receberam dele o dom de profetizar. Amados, sejamos sóbrios e vigilantes. Deus quer falar no nosso coração, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, direto no nosso espírito, usando os pregadores e também usando os seus santos profetas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, pela qual podemos discernir quando uma mensagem é de Deus ou não. Existem cultos específicos onde os sinceros vasos de Deus têm o seu espaço para falar com sabedoria aquilo que Deus quer. A Bíblia é a profecia completa e capaz de preencher todas as possíveis lacunas em nossas vidas. Mas a mesma palavra diz que há o dom de profetizar, que foram dados para a edificação da igreja. Todo cuidado é pouco na hora de posicionarmos a respeito de profetadas e profecias. Queridos, para deixar claro, não sou contra profecias e nem contra os profetas de Deus. O que quero dizer é que prefiro que o Senhor fale diretamente comigo, por mais dura que seja a mensagem. Eu já recebi profecias que se cumpriram em sua totalidade e outras que ainda não. Mas busco a Deus antes de qualquer coisa para saber dele se aquilo é a vontade dele. Deus usa profetas, mas Deus pode usar mulas, pedras e o que ele bem quiser. Se você não estiver atento, acabará andando longe da vontade de Deus. E isto não é nada bom. Tanto o profeta como a profecia devem ser avaliados criteriosamente para que não haja sofrimento, tristeza e insucesso no lugar em que deveria reinar a paz, justiça e alegria do Senhor. Um dos subprodutos dessa onda profética são pessoas correndo de um lado para o outro, buscando uma palavra de Deus. Temos presenciado irmãos e irmãs que não podem ver uma fila de oração, principalmente quando se trata de um profeta. Muitos, pasmem irmãos, passam até de uma fila para a outra, pois o primeiro profeta não disse o que ele queria ouvir.
seguem alguns passos interessantes que podem ser considerados quando recebemos uma direção divina. O texto é baseado no livro 7 Passos para Julgar a Profecia, de Kenneth Hagin. Primeiro passo: uma profecia verdadeira vem de um profeta que produz bons frutos. Jesus é muito claro: árvore boa produz bom fruto, árvore ruim não pode dar bons frutos. Mateus 7, versículo 17. Sua aparência externa até é mansa e muito humilde, mas por dentro é lobo devorador. Mateus 7, versículo 15. A mentira, a injúria, a contenda não são frutos de Deus. Se o profeta que se diz de Deus tem vida e atitudes duvidosas, desconsidere a profecia dada por ele. Segundo passo: uma profecia verdadeira glorifica a Cristo e não aos homens. Se o profeta e a profecia estiverem corretos, eles testificarão de Jesus. A profecia que é de Deus aponta para Jesus. Se atraírem a atenção para o homem, está errado. Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Julgue o profeta e a profecia de acordo com a sua atitude perante nosso Mestre Jesus. Se o homem ganha mais destaque do que o Senhor, desconsidere-o. Tudo que cria divisão no corpo de Cristo está fora da palavra de Deus. Terceiro passo: uma profecia verdadeira sempre concorda com as Sagradas Escrituras. A profecia não é fruto do raciocínio humano. Se o crente não vigia, acaba dando ouvidos a coisas que não provêm de Deus, e sim da mente humana. O Espírito Santo e a Palavra de Deus sempre concordam entre si, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Para que este passo seja dado de forma produtiva, é imprescindível conhecer bem o que diz a Bíblia e confortá-la com a profecia recebida. O mínimo indício de incompatibilidade invalida a profecia. Quarto passo: uma profecia verdadeira se cumpre. Muitos ditos profetas acabam por fazê-lo através de suas mentes. É por isso que aquela profecia não se cumpre, porque não veio de Deus, mas da criatividade humana. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22. Quinto passo: uma profecia verdadeira, além de se cumprir, vem de Deus. Nem todas as profecias são de Deus, embora elas possam se realizar. A profecia verdadeira, quando se cumpre, glorifica a Deus e aproxima você mais ainda do Senhor. Por vezes dizem: aquilo deve estar certo porque aconteceu. Nem sempre. Sexto passo: uma profecia verdadeira
produz liberdade e não escravidão. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ou seja, se a profecia o está levando ao cativeiro, não é de Deus, pois o interesse dele é libertar todos os seres humanos, deixando-os livres. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores e nem sacrifícios, muito menos endividamento e sofrimento. Também não acorrentam você a nenhum líder religioso. Sétimo passo. Uma profecia verdadeira faz com que a unção do Espírito Santo permaneça em você. O cristão tem a unção do Espírito Santo e sabe tudo. É esta unção que nos ensina todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 22 a 27. E que detecta quando algo não está certo. O Espírito Santo nos informa quando algo não vai bem. Sabemos disso imediatamente. E isto pode evitar a ocorrência de muitos enganos. A Bíblia diz que a unção do Senhor está em você. Precisamos apenas ter suficiente bom senso para saber quando as coisas estão desalinhadas, a fim de organizá-las. A mesma coisa é verdade no que concerne aos profetas e à profecia. Certa vez, um certo pastor bastante experiente comentou que de cada 100 profecias faladas nas igrejas, 90 vêm do homem e somente 10 são de Deus. É para pensar, não é, irmãos? De 100, apenas 10 são de Deus. Espanto? Não está fora da realidade? Vasculhe os arquivos de sua memória e tente se lembrar de quantas profecias e revelações você recebeu. E quantas delas você pode dizer: aquela profecia veio de Deus. Está difícil de lembrar? Este assunto é muito sério e por isso as pessoas devem estar atentas. O povo de Deus não pode dizer amém para tudo que ouve, mas deve ficar vigilante, até mesmo com os profetas reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas, medo ou insegurança. Não é esta a função de uma revelação de Deus. Se o Senhor nos requer fé, não é justamente Ele que irá nos deixar atribulados. Para confirmar a revelação ou profecia, Ele usa outra pessoa, e mais outra, e mais outra, até você ter tanta certeza que fica impossível você pensar que não foi de Deus, que não foi Deus quem falou com você. Mesmo que seja uma exortação, você não sai com dúvidas. É isto mesmo, irmãos. Muitas vezes, as profecias que recebemos são confirmadas por 1, 2
ou 3 pessoas, profetas ou não. Lembre-se sempre disso. Amém, irmãos? Se você